Para muita gente, carro é apenas um meio de transporte, mas para nós, Gearheads, é identidade, é paixão, e cada carro carrega uma história única. E eu, Fernando, estou aqui para compartilhar essas histórias com vocês. Está no ar o Papo de Gearhead, o podcast dos apaixonados por carro. E o episódio de hoje é muito especial. Estamos aqui com um dos maiores preparadores de carros de arrancada do Brasil. Seja muito bem-vindo, Cabelo, da F1 Preparações. Obrigado. Tamo junto aí, vamos fazer um podcast bem legal. É isso aí. Cabelo, tu é um cara já bem conhecido, já participou de vários podcasts, mas hoje aqui a ideia é ter uma resenha e contar um pouco mais da tua história, que às vezes o podcast acaba falando mais de um carro, de um projeto, Sim. de algum evento, né? Uhum. E a ideia aqui hoje é contar a tua história. Cara, começando pelo começo, né? Como é que começou a tua história com carro? Sempre gostou de carros? Veio a partir de uma certa idade? Cara, assim, o meu falecido opa, pai da minha mãe, era mecânico. Meu pai era mecânico, então eu acho que eu já nasci dentro de um pote de graxa. Ali foi o começo. Que massa. E desses aí, qual que te incentivou mais a gostar de carros e de automobilismo no geral? Foi os dois ou teve um que... Não, meu opa era um cara tranquilo, meu pai já é o contrário. Ele não queria que eu trabalhasse com isso, mas eu fui na teimosia assim mesmo. Eu acho que as primeiras vezes que eu pensei assim, cara, eu quero fazer um carro de corrida, foi quando eu vi aquele filme da NASCAR que passava, eu acho que era Dias de Trovão. Dias de Trovão, com Tom Cruise. Cara, meu filme mesmo. Favorito. Eu até hoje também gosto desse filme e ali eu acho, assim, que me lembra, que deu uma centelha, foi desse filme. Uhum. Não, o filme, cara, não tem um Gearhead que não gosta daquele filme, cara, é muito massa. Até hoje, volta pelo menos uma vez no ano eu boto ali pra assistir. Não, se eu estiver cruzando o canal e estiver passando filme, eu vou assistir. Cara, é muito bom, muito bom. E acho que é um filme da década de 90, começo dos anos 2000, por aí assim, né? Então, na época não tinha tanto filme de carro, então isso é antes de Velozes e Furiosos, bem antes ainda. E tem um outro filme chamado A Aparição. Poucas pessoas assistiam, eu vi eu já sou velho, então era em fita. Eu assisti esse filme também, era um filme bem legal, assim, para quem gosta de carro. O carro, na época com Blauer, a gente não entendia nada, mas achava legal. Eu acho que foi um dos motivos que fez eu gostar de carro de corrida. Eu acho que aquilo, a primeira vez que eu vi, ficou até hoje. Eu vou fazer carro de corrida. Que massa. E o lance de trabalhar com mecânica em si, isso começou junto com o teu pai ou veio depois? É que quando a gente era mais jovem, não tinha muito esse negócio que tu querer trabalhar tudo. Tu trabalhava ou não. Então, desde muito cedo, e trabalhar junto com o pai não é fácil, né? Não. Então, logo eu também fui trabalhar fora, mas já fui trabalhar com mecânica. Sempre trabalhei com mecânica, não me lembro de ter feito outra coisa na vida. Sim. E daí, quando de fato que migra ali da mecânica para realmente preparação de carros? Cara, eu acho que eu tinha entre uns 15 e 16 anos, trabalhava para o Fábio Cordeiro aqui em Blumenau, na Vila Nova, e fui trabalhar de ajudante de mecânico junto com ele, e ele mexia no Opala 6 cilindros do Clóvis com uma tripla de Weber. Começou fazendo aquele carro e um dia ele me levou em Florianópolis para ver a prova de arrancada lá. Aí foi lá que eu comecei, a ter entendimento de como que funcionava, trabalhar com isso. E de lá para cá eu nunca mais parei. Entendi. Tu foi para lá olhar ou já foi de cara para ajudar ali? Não, eu fui olhar e naquela época, mesmo sendo funcionário, ainda ajudei a pagar o combustível, que era outras épocas, né? Outra época. A gente foi ver. O primeiro contato que eu tive na arrancada foi com o Fábio Cordeiro, meu ex-patrão. Acho que foi meu primeiro patrão. E eu fui ver a arrancada na Passarela. Lá em Floripa. Era muito massa aqueles eventos, né, cara? É legal. Na época do estado, isso é bem antes de existir Speedway, eu também cheguei algumas vezes lá. E já era um evento mais estruturado já, né? Querendo ou não, a própria Passarela já oferecia, né? Arquibancada dos dois lados. Sim. O espaço de boxe ali era legal, né? Já era o mais organizadinho, né? Isso. Era bem legal. Foi bem legal, assim, eu me lembro que na época ainda, eu acho que poucas pessoas tinham um placar para chamar os carros. Tinha categoria até 1000 na época, assim, sabe? Tinha standard, tinha muito standard. Era muito aspirado na época. Eu me lembro, assim, um carro que se destacava era do Maltinho, que hoje o Malton tem o Honda, mas na época o Malton pai tinha um Chevette aspirado,
tudo relacionado certinho e era misturado. Cara, andava demais aquele carro pra época. Daí o Vectra primeiro do Vicente Origi e depois ele fez o Cadete. Então, tipo, marcou a gente. Ainda mais a gente que é aqui de Santa Catarina. Sim. E daí começou a ver lá, junto com o patrão e tal, e quando de fato chegou o teu momento de ter um carrinho preparado, assim? Cara, depois eu acho que tive um Passat que eu comprei e fiz aspirado. Tive um Passat, um farol só, e foi um carro bem legal, assim. Foi quando eu comecei a eu fazer para mim mesmo. Daí foi o primeiro contato que eu tive com a preparação. Sim. Até a gente gravou o final do ano ali com o Bel. Daí o Bel contou que tu trabalhou lá com ele Trabalhei e tal, com e o já Bel. já fazia carro ali e tal, daí no final tu começou a fazer o carro deles lá também, Sim, coisa, sim. né? Fiz o carro do Ranier, fiz o carro do Bel, o do seu Sestrem. Fiz bastante carro já. Já. Já fiz bastante É carro. muita história, né, Cabelo? É Pô, bastante. não sabia que tinha começado tão cedo já nessa preparação. Mas, pô, antes da maioridade já tava mexendo com... Antes da maioridade já estava mexendo. E eu acho que depois de um tempo que eu trabalhava em outras oficinas, eu ainda não tinha minha oficina, eu trabalhava aqui na Itapava Norte, em Blumenau, e a racha era aqui na rua São Paulo. Eu saía de lá e vinha trabalhar aqui, tipo, das 6 às 10, 6 às 11. Cara, e era de graça, não tinha isso aí não, era só para aprender, trabalhar e ajudei bastante tempo o Teco. Sim. Que algumas pessoas conhecem o Teco, junto com o Júnior da Racha, e ali foi uma escola para mim. A galera hoje, assim, não entende muito como a gente se desenvolveu, porque eles não passam por isso. Hoje em dia, a pessoa mal começa a trabalhar, ela já quer sentar na janela, como se fala, e quer ganhar bastante. Gente, a gente, na nossa época, pagava para aprender. Porque, cara, até hoje o mundo da preparação, querendo ou não, é um pouco fechado, já foi mais, né? E, cara, não é uma receita de bolo, né? Não. E tu não tem como comprar um livro para aprender a mexer em carro, não tem como tu... hoje tem vídeo, tem um pessoal que grava, mas, cara, é diferente tu meter a mão, mexer. E imagina nessa época que tu começou, era muito mais difícil, na época não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada. Era justamente isso, era colando em alguém que tinha o entendimento para ficar do lado, ajudando, entendendo, para conseguir evoluir, né? A gente comprava de pilha as revistas que tinha, entende? Assim, ia para Curitiba, quando passou um pouquinho mais tempo, teve condição, comecei a ir a Curitiba, olhar os carros, anotar, gravar muita coisa de cabeça. E não tinha assim uma receita, eu tinha que ir se virando, tinha que ir estudando, pegar, tipo, comecei a acertar as Fiotec, as Pandu, era tudo só lendo manual e tentando entender como funcionava. Sim. Essa foi a nossa primeira, tipo, foi com uma Race Pro F1 no carro do Júnior, que era o dono da racha, que tinha, para entender, eu e o Teco montamos, o carro funcionou, mas não andou bem. Na época nós tiramos a injeção, colocamos o carburador de novo para poder andar e depois que foi funcionar com a injeção. Sim. Entendeu? É muito doido, cara. É uma época diferente que a gente precisava se desenvolver e aprender. Então, são épocas diferentes, né? Sim. Entendeu? Mas, cara, é uma época que dá uma cancha muito grande, né? Por isso que tu tem o sucesso que tu tem até hoje. Porque por mais que desenvolveu muito o esporte, mas todos esses testes lá de trás, porque querendo ou não, até hoje a arrancada é um pouco assim, é tentativa e erro, né? Vou testar isso aqui, opa, o carro regrediu. Vou testar mais esse negocinho. Cara, melhorou um décimozinho aqui, acho que nós estamos no caminho. Só que para tu conseguir fazer esses testes de tentativa e erro, tu tem que ter cancha, tem que ter bagagem, né? Sim. E isso não tem como tu comprar, é só vivendo, né? Cara, assim, eu digo que hoje a gente já estudou bastante, já passou por bastante coisa e vai acontecer os testes ainda? Sim. Mas é um negócio que tu já começa, eu tenho um Turbo Alight. Cara, tu vai montar essa receita, que pelo menos é a base, e tu vai saber o que acontece, que vai funcionar. Um pouco se profissionalizou mais. A gente já aprendeu o que vai funcionar, o que não vai. E com o tempo, eu acho que tu vai aprendendo muito a matemática. E matemática não existe achismo. Ou é ou não é. Então, por exemplo, assim, vou botar um turbo maior. Beleza. Quando tu não vai no achismo, eu vou botar um turbo maior. Para que pneu? Qual é o peso do carro?
Daí tu vai entender assim, cara, eu vou estragar essa faixa de RPM e vou botar lá. Então, se tu começar a ter esse entendimento, tu já não vai mais ficar fazendo esses testes loucos aí. Não vai pegar um turbo aí vamos botar de 80 por 80, que é um turbo de TTB, e botar num Gol que anda no no prep. Cara, não vai funcionar, porque o RPM de largada vai lá, você perde 6.000 RPM, tu vai girar 10.000, 9.500, só que como é que tu vai largar no no prep? No no prep já é ruim, tu já larga parado, tu tá no tração dianteira. Tu precisa do quê? Largar com menos RPM possível, uma embreagem legal, mas que tu consiga ter velocidade para cima. Então, eu acho que isso que evoluiu hoje em dia, entendeu? Entendi. Então, a gente aprendeu. Isso é o que os americanos têm. Eles já sabem que cada coisa que vai acontecer. Entendi. Isso eu acho que numa categoria da arrancada profissional, que a gente falou DTA, TTB e tal, eu acho que é até mais fácil, né? O no prep eu acho que realmente é o maior desafio de conseguir chegar nessa receita, né? Eu entendo o que tu fala, mas, por exemplo, assim, eu acerto o carro do Nego Velho, que é o do Everardo, acho que a gente já foi 3 ou 4 vezes, talvez até mais, rei da Street. Então o carro tinha uma configuração. E ele é um traseira. O que aconteceu? O carro tinha uma dificuldade de tração. Aí, conversando com o Nego, que é o preparador, eu só sou o tuner, mas a gente trabalha junto. Eu falei assim, Nego, olha só, eu fiz isso no TST do Magrão, e a gente terminou de virar o recorde. E o carro corresponde assim. O carro do Everardo está fazendo o contrário. Então, vamos mudar? A gente fez. O que aplicou na pista com cola, funcionou no no prep. Olha só. Entendeu? Outra coisa, o carro do Everardo tinha muito problema de troca de marcha, de o turbo descer a pressão, daí o carro desarma e toma de novo e despregava. A gente, de tudo que foi feito assim no carro, e ele não reagia, eu disse assim, Nego, a única coisa que a gente pode fazer, que eu tenho certeza que é o coletor, a posição da válvula está errada. Como é um 16 válvula, 1009, é um turbo médio para grande, a gente está deixando uma mola muito mole para esvaziar a pressão. Só que na troca de marcha, a mola mexe, entendeu? Então, o que a gente acabou fazendo? Mudamos todo o coletor de escape, foi dimensionado de volta para o carro, podemos usar uma mola mais dura e a troca da marcha ficou perfeita. Que doideira, né? Tanto que, se eu não me engano, sou meio ruim de memória, a gente virou 6.2 com aquele carro na área 48. Tá doido, é um absurdo. Temporal. Se não foi 6.2, foi 6.3, mas eu tenho... E tem ainda para vir mais, tá? Até dá para mexer, dá para melhorar a embreagem. Mas sabe aquele negócio que ele tava ganhando? Sim, não vamos mexer agora, mas dá para melhorar aquele carro ainda. Entendeu? Cara, muito legal. E Cabelo, quando começou a F1 Preparações? Esse mesmo patrão, o Fábio, tinha oficina na Vila Nova. Um tempo eu trabalhei, daí eu fui trabalhar junto com ele, daí a gente falou, vamos fazer o carro. Não, veio na cabeça, vamos fazer F1. Daí ficou aquele o F1 da função do teclado. A galera acha até que é da Fórmula 1, não é? Eu sempre achei que era da Fórmula 1. Não é. Por causa... Cara, veio isso na cabeça, ficou. Daí ali eu comecei. Só que, cara, como todo mundo já começou, passamos dificuldade. Era uma outra época. Aí eu congelei esse projeto por um tempo. E era... Começou em Blumenau isso, Comecei né? em Blumenau. A F1 começou em Blumenau. Aí eu fui trabalhar em outras oficinas como empregado e eu ia fazendo os carros em casa, ia fazendo para meus amigos e trabalhei com o GNV. E o GNV para mim foi uma escola. Tipo, para preparação, injeção eletrônica, o GNV para mim foi uma escola. Porque lá eu tive que aprender a ler todos os sensores com multímetro, eu precisei aprender tudo que uma injeção eletrônica funciona. Aí quando passou essa época do GNV, eu já comecei a instalar as injeções de volta. Então eu pensei, não, cara, mas é muito igual, entendeu? Então eu já sabia como funcionava, como é que lia, o que precisava fazer. Aí passou um tempo, eu fui ser chefe de oficina em Dayal, numa convertedora de GNV, oficina original, e do lado tinha um galpãozinho pequeno. E a minha patroa, a Evelyn, não, pode usar aí. Eu comecei fazendo o carro pro Magrão, que hoje tem o TST, um Voyage dele, e pro Robson de Blumenau, e a gente foi fazendo os carros. E chegou uma época que a minha esposa disse, agora tá na hora de tu voar sozinho. Aí, só que imagina, eu era chefe de oficina, né? Eu ganhava um pouco, pra época eu ganhava bem, e aquele medo, vou sair, pô, tá garantido. Ela assim, não, tu vai abrir uma oficina, eu já tô comprando as ferramentas, um elevador, uma caixa de ferramenta, uma máquina de bico e um jacaré. E foi assim o começo.
Daí, mas massa. foi em Dayal. Daí a oficina mesmo que a gente teve, a primeira sede foi em Blumenau, minha. Sim. Cara, que legal, né? E eu entendo o medo, porque querendo ou não, é um nicho reduzido, né? Isso. Tu vai pro original e gás. Cara, e gás naquela época bombava, né? Hoje Bombava. também deu uma caída, né? Hoje tem uma caída, mas Mas na no época... original, pô, todo mundo pode ser teu cliente, né? Na Sim. parte de preparação é um nicho muito reduzido, né? Quando eu abri a primeira oficina e já era F1, eu fazia original e fazia... Fazia os dois. Fazia os dois. Demorou um bom tempo até eu decidir assim, não, eu não faço mais original, hoje a minha oficina vai ser só de competição. Entendi. Entendeu? Então, e tipo assim, foi uma escolha que eu precisei ter, porque ou eu fazia isso, ou eu ia ficar estagnado naquelas categorias, naqueles carros, e carro original depende também de tempo, daí eu preciso viajar, então não dava. Então não me arrependo, é um pouco mais difícil, assim, a gente não tá em casa, mas eu não me arrependo, é o que eu queria fazer da minha vida. Cara, quando o cara faz um negócio com amor, com paixão, não adianta, tá? Cara, eu te conheço, a gente se esbarra na pista direto e é muito massa, ainda mais que tu tem carros ponteiros. Às vezes o carro vira um recorde, jogando um título e tal, e todo mundo comemorando e te jogando pra cima, e pô, vai lá no pódio, pega o troféu, cara, é muito gratificante, né? Então, a gente sabe que é corrido, é batalhado, cara, não é fácil ficar longe da família, dos filhos. Não, Mas, cara, quando o cara faz com amor, não adianta, né? É diferente. Igual teve se eu não me engano, agora final do ano, teve uma etapa no final de semana acho que já começou tipo em novembro, na metade do mês, no outro final de semana teve outro, no outro teve outro, acabou. Aí eu tive mais um, peguei o avião, fui pra PRI, voltei, trabalhei e daí que eu fui parar. Então, praticamente eu fiquei um mês inteiro fora de casa. Eu só via 2, 3 dias meu filho e minha esposa e ia de volta. Não, acumulou tudo, que eu fui em alguns eventos que acumulou Speed, aí Festival Velopark, Área 47, Top 10. Isso. Meio que um final de semana seguido do outro. Foi um final de semana em seguida do outro, assim, e foi bem, bem puxado. Mas foi o que a gente escolheu para fazer, né? Exatamente. E Cabelo, hoje falando de preparação de carros, tu como é um cara aí referência, o que tu acha que é a parte mais complexa hoje de montar um carro de corrida, um carro de arrancada? Cara, chega numa parte assim que a gente fica um pouco difícil falar o que é complexo, porque hoje, na posição que eu tô, eu tenho bastante amigos. Então, tipo, por exemplo, eu quero fazer agora um motor LS V8 biturbo pro Juarez. Eu nunca fiz um motor desse, então deve ter algumas dificuldades. Eu liguei para uns amigos meus que é da Germany, em São Paulo, ele passou, o bloco é tal, esse é tal, cuida aqui, tal. Então, eu acho que a maior dificuldade é tu ter informação certa e confiar na pessoa certa, entende? Então, tu precisa ter informação e saber o que tu tá fazendo. Por mais que tu nunca fez, tu precisa ter informação. E a tua rede de apoio, a tua rede de amigos ou de informação tem que estar ali, entendeu? Então, hoje eu já faço TTB, mas o meu primeiro contato com a TTB para andar foi com os Kittler. E eles eram recordistas da época, com o Borbinha. Então, ficou um pouco mais fácil. Agora, se tu tem uma rede de amigos legais, de profissionais legais, que tu se consiga conversar, trocar ideia, fica tudo mais fácil. Não tem como, entende? Então, agora eu fui para fora, a gente aprende muita coisa lá. Fui com o Thiago, a gente tava na PRI, a gente foi ver câmbio, que a galera acha aqui que tem que o modelo do câmbio do GeForce ou do outro câmbio só tem um modelo, eles têm 5 câmbios iguais. Olha só. Só muda a grossura das engrenagens, dos engates e até da carcaça, mas a relação é tudo igual. Daí eu perguntei para eles, por causa do peso. Se tu vai andar com... Tipo, para eles não tem muita lógica dizer assim, tu vai andar com o carro com o câmbio maior que tu tiver de engrenagem, com carcaça, com rolamento, tipo num 4 cilindros, num aspirado ou num turbo. Para que tu vai carregar esse peso a mais? Sim. Tanto do conjunto quanto no carro total. Então, vamos botar aqui, vou comprar um Power Glide. A galera acha que só tem um modelo. Não, tem vários modelos, várias configurações. Então, isso que a gente começa a aprender. É muito massa. Eu acompanhei essa viagem tua e do Thiago.
Lá na PRI, cara, tem uma seção ali que vocês fizeram vídeos ali e tal, principalmente da parte de câmbio. Cara, uma infinidade de modelo, a parte de suspensão também. Sim. Eu vi uns vídeos lá, cara. Não adianta, é o berço da arrancada e é onde tá os carros mais foguetes do mundo, onde tá as equipes mais profissionais do mundo lá. As próprias indústrias, né, se envolvem. Tu pega lá as montadoras, as marcas se envolvem, né? Sim, sim. Na Tem bastante. MHRA e tal. Então, cara, é inevitável que primeiro venha de lá a tecnologia para depois a galera começar a trazer para cá, né? A gente aqui no Brasil tem uma coisa assim que eu acho muito proveitosa, muito legal. Senão a gente não veria a Fueltech lá fora dominando. Nós tivemos que aprender a fazer com o que a gente tem, entendeu? E lá eles tudo tem uma solução prática e fácil. Então, se fugir desse contexto, eu acredito que eles passam um pouco de dificuldade. A gente não, a gente vai ter que aprender. Tipo, tem esse câmbio, se vira com esse câmbio. Foi o que aconteceu até hoje. Na parte da mão de obra, daí isso, né? Não, até de peça. Até de peça? Porque é o seguinte, Se não for plug and play, buga a mente deles. ou eles, tipo assim, cara, tu falou que era chegar e colocar. Não é chegar e colocar, devolve. Entendi. A gente vai lá daquele jeitinho, leva no torneiro, usina. Não, cara, refura aqui. Eles não aceitam muito esse tipo de serviço. Sim. O pouco que eu estive lá, né? Então, eu vou falar pela minha experiência. Então, por isso que as peças estão boas, tão certas. Ou funciona de verdade, ou eles não aceitam. Entendi. Entendeu? Essa é a grande diferença deles pra gente. Porque, cara, montar um carro de corrida do zero, que nem tu monta ali, é uma obra de arte, cara. É. Porque quem não é do ramo, quem é meio leigo, se um dia entrar numa oficina que faz preparação de carro de corrida e ver desde o começo o que é feito, desde a parte de Santo Antônio, da parte de estrutura, pegar um ProMold que tu vai fazer agora também, desde a parte de concepção de chassi, né? Aí onde vai ficar o chicote, onde, Isso. cara, a suspensão, como vai fazer, como não vai, todos os ajustes ali. Cara, é uma obra de arte, né? Uma obra de arte. O pessoal não tem noção, ideia do quão trabalhoso e de quão profissional é o nível de serviço da galera que faz esses carros. Às vezes tu pega um carro aí que sempre atravessa para um lado ou puxa. Porque o que acontece? Tu tem que pensar que os caras fazem o carro, botam em cima da balança e acerta a suspensão. Só, cara, não é só isso. Tipo, vai pegar você que são mais pesado, cara, tem que fazer uma distribuição de peso dentro do carro. Então tu vai montar o carro, bota motor, câmbio, acha a posição e o resto tu vai montando em cima da balança. Pega um carro igual o Thiago. O Thiago deve ter 1,90 m. Então, por mais que ele ficar magro, que nem ele tá cuidando, ele vai ter os seus 98, 95 quilos aí. Porque ele é um cara alto, não tem como ele ter 70, 60. Então, o banco dele tá lá atrás. Então, já muda a distribuição de peso. Já. Então, uma coisa é até uma parte do carro, a outra joga tudo. A reação da suspensão é totalmente diferente. Tanto que o Vinícius, o filho dele, foi andar com o carro no VP, o carro se comporta totalmente diferente. Porque o Vinícius tem lá seus 15 quilos menos do que o do Thiago. O carro, os 60 pés do eu não toquei no carro. Foi 480 e o do Thiago foi 5 duro. Porque é o peso, cara. Tu imagina, eu tô com o carro parado, o carro arranca e joga lá para trás. Então a reação dos carros são diferentes. Até deslocar um carro desse parado com 15 quilos a mais é muito diferente pro carro. Sim. E Cabelo, tu foi mais vezes já para os Estados Unidos, acompanhou a prova de arrancada lá também. O que tu nota de mais diferente dos gringos para nós aqui brasileiros? Tem dois cenários, né? Digo assim, tem o cenário dos carros domésticos deles, que são os V8s, Promolts. Por exemplo, esse final de semana teve a etapa. 32 carros que eu vi, que era a classificação, virou 3.5. Sim, exatamente. Entendeu? Então, tipo assim... O Grandão classificou em 12º, o único brasileiro que classificou. Entendeu? Então, olha a dificuldade que é. Isso que o Rodejan tava lá, é um cara assim que já ganhou prova lá, anda bem. Acho que nem classificou, né? Não classificou. Olha a dificuldade, cara. Imagina... De Leon, que é magrão também, né? Tava lá com o carro do Ronitro, também não classificou. E virando 3.6 baixo? Pois é, e 32 carros, 3.5. Então, o que acontece? Eles têm já um entendimento tão grande que tu vai ver 32 carros praticamente andaram iguais.
certo? E o carro mais rápido nem foi que venceu, que foi do Steve. Sim. Porque teve um 3,54, que já estava no final da prova. Então, eles têm uma base muito boa, um entendimento, eles têm um estudo muito grande. De preparação, eles entendem o que estão funcionando, eles sabem o que é a reação. Sabe aquele negócio que tu falou de teste? Eles já sabem, eles já fizeram isso. Tava lá, eu vou mexer o clique do amortecedor para cá, vou mexer o clique para lá. Tu vai em cima dos trailers, eles estão tudo com estação para saber quanto de gotícula tem no ar, para ver o que se vão mexer no comando ou não, se vão tirar ponto ou não. Eles cuidam de cada detalhe. Então, tipo assim, eles são muito profissional nisso. Eles são extremamente profissional, para falar a verdade. Então, tu diz a maior diferença é as equipes ali mais qualificadas, com mais dados. Eu acho que é a maior diferença para o Brasil. É que eles estão muito tempo fazendo Muito na isso. frente, né? Entendeu? Eles estão muito tempo fazendo isso. E eles estão muito tempo fazendo a mesma coisa. Eles estão muito tempo fazendo V8 e Pro Mode. Entende? Então eles têm muito conhecimento. Eles sabem muito cada reação do carro. A gente, que nem tu falou, vamos testar para ver o que acontece. Ele vai dizer assim, não, faz isso, que isso acontece isso. Sim. Ele já sabe o que vai acontecer. Hoje eu digo assim, vocês querem aprender isso? Façam um curso FT. O curso da FT Education é muito incrível. Tipo, eu acho que eu tenho 12 ou 13, talvez um pouco mais, assim. Eu tenho várias vezes o curso do nível 3. Eu acho que eu tenho 4 ou 5 vezes. Eu ainda não fiz de volta porque as minhas datas não bateu, porque eu vou fazer de volta. Sim. Entendeu? Então, te dá uma base do que vai acontecer, te dá um ensinamento. Então, eles têm essa aquisição de dados. Eu fui na Proline e, tipo, eles têm tudo anotadinho, tudo certinho. Eles têm muita informação do que acontece. A gente ainda está aprendendo a fazer isso. Mas tu vê o Kaká Daoud. O Kaká Daoud não é à toa que um baita piloto preparador. Um dia eu estava conversando com o Kaká. Kaká disse que um tempo ele trabalhou lá. Ele foi estudar lá. Sim. E lá tem escola de mecânica, cara. Entendeu? Sim, então a cultura lá é diferente. E até tu abrir uma equipe para ti, tu trabalhou com alguém. Isso eu tô falando que o Christian me falou. Tu trabalhou com alguém e essa pessoa te ensinou muito bem feita. E quando tu abriu a tua, tu já fazia tudo lá. E essa pessoa ainda continua sendo teu mentor. Sim. Entendeu? Então, essa aquisição de dados, tudo que eles têm, não é à toa que vira... Tu vê o próprio... o carro que o De Leon estava andando, eles tiveram poucos dias para refazer o carro parado há 5, 6 anos, refizeram, ele já virou 360. E se eu não me engano, num treino ele andou de 350 e alguma coisa, se eu não me engano. Mas vamos botar que ele virou 360. Cara, o carro que é a primeira ou a segunda prova, né, que ele tenta andar. Sim. Entendeu? Então, porque ele já tem todos os dados, ele já sabe o que vai fazer, ele já sabe a relação de câmbio, ou pelo menos ele tem uma ideia que chega perto. Depois eles vão lapidar aquele detalhezinho. O primeiro virou 3,55, o segundo 3,56, o terceiro 3,58. Sim. Já pensou, cara? É muito perto. É, muito perto. E, Cabelo, uma coisa que, falando agora, eu, leigo de preparação, vendo de fora... Querendo ou não, o que mais tem lá é os Pro Mode andando, né? Sim. E, cara, basicamente são todos V8, maioria é Proline. O que mais vai mudar ali é Blower, alguns usam Biturbo, alguns usam ProCharger. Mas a base do motor, eles começam já tudo meio que igual. E aqui no Brasil é uma miscelânea de motor, né? É uma porrada de motor aí que tem. E isso acho que também acaba facilitando para eles terem esses dados também. Porque a quantidade de carros é muito grande e usando uma base de motor meio que em comum, né? Ajuda também, né? Ajuda muito. Eles fazem a mesma coisa há muito tempo. E a gente faz algumas coisas quando tem tempo, entendeu? Então... Por exemplo, vai ser raro de usar um motor small block igual a gente, ou V1AP lá, eles já começam, vamos botar assim, então na outra parte dos importes, já começa de Honda. Entendeu? Já estão andando de Honda, que a gente está começando a fazer Honda aqui agora, e quanto tempo eles já mexem com Honda lá? Sim. Entendeu? Quanto tempo eles já mexeram com os motor GM? O carro do Mano, o Ezequiel João, que é do Cobalt, quem fez o carro... foi a GM Racing, entendeu? Era para os alunos, eles fizeram uma categoria e tem. Esse carro agora é recorde mundial, que é do Mano, mas esse carro foi feito, entre aspas, pela própria GM, entendeu? Então, que massa.
tem toda uma engenharia, todo um estudo feito lá. E o negócio vai dar certo. Tava na casa do Mano no final do ano. O Mano falou que tudo que eles testaram, a maioria das coisas eles voltaram do que veio para lá. De conseguir dar uma melhoradinha aqui, mas foi mudar o projeto, não funcionou tão bem quanto funcionava. Já vem muito mastigado. Quem tu falou? Os dados que tem é tão grande que, cara, é difícil daí já o cara errar. Aí eles são muito, nessa parte, eles são muito estudados. É o que eu vejo hoje acontecendo, tá? Eu vejo que vem uma geração nova que talvez não tenha essa pegada que a gente teve que aprender, então eu acho que isso trava um pouco eles, mas tu pega uma pegada aí que eles começaram a ter que estudar, que mudou e estão aprendendo com essa parte. Eles não pegaram essa parte nossa de adaptação, de fazer uma engembraçãozinha funcionar. Mas, por outro lado, eles estão naquele negócio de estudar e saber o que vai acontecer. Sim. A galera não pegou a época dos 3Z catracado. Não, 3Z catracado com prolongadores, não pegaram. Que massa. Cabelo, até hoje que tu fez na tua oficina, qual que é o projeto mais insano? Tu já fez vários projetos, mas qual aquele projeto assim que... Quando vem na cabeça é o primeiro que vem? Cara, eu acho que foi o TST do Magrão. Porque foi meu primeiro contato com os carros tração traseira. E sempre aquele medo de bater e de entender. E aí um dia ele conversou comigo, tô pensando em fazer um TST, sair da Turbo A e tal. Eu falei assim, Magro, até é fácil, mas tu tem que me dar um tempo porque... Tem aquele negócio, eu quero estudar. Uhum. Aí eu fui fazer os cursos de suspensão traseira, fiz com o David Zantara, que é um americano, veio fazer aula no Velopark e tive a sorte que o carro que era para dar o curso era o Opala do Perigoso, entendeu? Então lá foi uma escola, até do jeito de amarrar o paraquedas, lá eu aprendi muito. Depois teve vários cursos de tração traseira e eu continuo fazendo até hoje. Estou fazendo até hoje. Então, eu acho que foi o carro assim que mais me desafiou, então, que mais me deixou ansioso, preocupado e até mesmo com medo. Sim. Mas como diz o Anderson, tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Foi. É isso aí. E Cabelo, falando de projeto, tem algum projeto que tu ainda não fez? Pode ser de carro, de categoria ou algum motor que seria legal, que tu pensa em, pô, tomara que alguém faça um projeto nessa linha aí para poder trabalhar com esse motor ou com essa categoria? Cara, assim, se tudo der certo, a gente startou o projeto do Juarez, né? Vamos fazer um Camaro para andar primeiro começar na 4.9, depois migrar para 4.4 com motor V8 LS. Então vai ser biturbo esse carro. O que mais assim tá me deixando ansioso é o 2JZ do Thiago. Entende? Então já começou a chegar a peça. A gente... É que agora a loja tá mudando de local. E vai ser assim uma estrutura nova. Então acaba freando um pouquinho o projeto, mas diminuindo só um pouquinho a velocidade. Mas ele vai acontecer e é isso aí, cara. Eu acho que vai partir cada vez mais para os carros profissionais. Sim. Então, 2JZ é caminho, LS é caminho. 2JZ, se nada mudar, que a gente sabe que a vida é cheia de obstáculos, né? Se nada mudar, eu acredito que um ano e meio a gente esteja nessa categoria. Que massa. O 2JZ que o Cabelo falou é do Thiago, da ProTurbo. Thiagão, se você não viu o episódio dele, episódio 11, só procurar aí no nosso canal do YouTube, episódio também espetacular. Thiago é um cara fora de série, um cara muito gente boa, um ícone da arrancada também, dono de vários títulos e recordes. Se você não assistiu o episódio dele, assista lá que tá imperdível. E Cabelo, falando agora de pistas, cara, o que prefere? Cola ou no prep? Cola, com certeza. Cola. Cara, eu já fui feliz nas duas, né? Sou feliz nas duas. Mas eu gosto da cola. Assim, eu aprendi a gostar mais ainda hoje do no prep, até porque eu sou da 47 e tenho meus amigos aqui. Tenho o Bel, tenho o Ranier, tenho o Mineiro, tenho o Cezinha. E quando eu posso, assim, ser um pouquinho útil, eu tento ajudar também. Mas a minha preferência é a cola, sem dúvidas. Acho que vai ser difícil ver um preparador aqui que vai escolher no prep. Cara, poder vedar e pressão zaiada e o negócio vir de verdade, né? É diferente. O Kika falou pra mim uma coisa engraçada, né? Ele disse assim, cara, tem que entender que carro de corrida a gente fez para usar potência, não para tirar potência. Exato. Entende? E é um desafio fazer no prep, tá no chão, botar e tipo assim...
Mas eu digo assim, esse mundo também me fez evoluir na cola. Porque eu tive que usar alguns gatilhos da cola no no prep, mas eu já acabei usando o gatilho do no prep lá na cola. Eu já peguei pista assim que tava a temperatura lá na lua, no TST, e o carro, pô, cara, não tava andando, e eu pensei, cara, não vai ganhar mais rápido, vai ganhar quem sobreviver até o final, nas passadas. O que aconteceu? Foi isso mesmo. Daí eu fui lá, cara, vou fazer o que eu faço de controle de tração ativo, que não se usa no TST, mas eu tô sofrendo demais, tá todo mundo sofrendo aqui, vou botar no carro do Magrão para ver o que vai acontecer, para ver se a gente começa a cruzar os 200 metros. E deu, cara, venceu uma prova e assim foi. Então, tipo assim, o bom é ter os dois mundos, mas a minha preferência é cola. Sim. E tu também, hein? Já foi preparador, não sei se tu correu também os 402 como piloto. Não, como piloto eu não corri. Mas como preparador chegou a levar carro para os 402, né? Sim. Eu fiz o Turbo B do Charles. Se eu não me engano, o Ranier também, na época andou. O Bel Acho que também. o Bel também andou, O Bel né, também em andou nos Curitiba. 402. E como preparador, na época, pelo que tu lembra, era muito mais desafiador os 402? Ah, sim. Sim, é 402 Para não metros. voltar só com os cacos. Né? Porque o que acontece, né, cara? Tá cabendo. Vai pressão, toma pressão. Só que a gente ainda tá usando bloco de ferro. Nós estamos usando, muitas vezes, um carro com monobloco. Não é um carro que foi feito para corrida. A gente adaptou ele para corrida. Entende? Então, é desafiador. Os 402 metros não é fácil. Que legal. E Cabelo, tu também teve tua época de piloto, né? Sim. Ficou uns anos fora e retomou, né? Sim. Ano passado correu, acho que foi na top 10, né? Não, no Chevette Fest. No Chevette Fest, Eu exato. inaugurei meu Chevette no Chevette Fest. E como é que foi essa sensação de voltar a ser piloto? Foi difícil, cara, porque eu estava trabalhando. Então, cada vez que eu queria dar uma atenção para o meu carro, alguma coisa, um cliente me chamava, tirou uma dúvida e tal. Aí foi um pouco difícil, assim. Mas vou dizer para ti que depois de muito tempo me dediquei à família, a adquirir casa, melhorar minha oficina, compra de ferramentas, tudo, a gente vai deixando o nosso sonho de lado, né? Mas chegou uma hora que bateu mais forte, assim, disse, cara, eu preciso ter um negócio para mim de volta, que tipo, eu acho que vai diminuindo a nossa chama, assim, a nossa vontade. Aí eu disse, não, eu preciso ter de novo. Tá, o que cabe no meu bolso, uma coisa que eu gosto, eu disse assim, e que quando eu for andar seja um pouco mais resistente. Eu falei, cara, eu vou fazer um Chevette. E eu fiz o Chevette era vermelho, na época até pensei em fazer vermelho, mas eu me lembrava muito do Chevette ST do César, quando fazia no Wilson Julieta. Eu disse, cara, eu vou fazer um Chevette Júnior, branco. Júnior, porque meu filho é Júnior, então eu queria que continuasse ele sendo Júnior e fiz ele branco. Cara, aí eu fui andar lá, foi legal. Não, e ficou uma louça, ficou a coisa mais linda. Parabéns pelo projeto, cara. Tanto que o carro eu andei de pisar na grama lá e tal. Quando eu entrava, a pintura era nova, eu acabei arranhando o assoalho. E na volta estourou uma cinta da carretinha, o carro quis pender e arranhou a caixa de ar, assim, por baixo, né? O carro ficou, acho que 2 dias só na oficina. Foi pro meu pintor fazer o carro todo de novo. Pintou por dentro, fez o que precisava lá pra, tipo, abrir o capô e ser à disposição. Sim, não, o carro é espetacular. Parabéns. Isso é um negócio que é legal da tua oficina. Eu já fui em algumas corridas, Velopark, Speed, que, cara, tu é bem chato com essa parte ali do carro ser liso, o carro ser alinhado, os carros toda a vida limpo, a montagem ali do cofre toda tua é espetacular, né? Tu olha os cofres dos carros, tu prepara, aquilo é limpo, é liso, né, cara? Sim. E eu acho que isso ajuda também na eventual manutenção na pista também, Ajuda. né? Assim, ó, eu tive uma sorte que meu primeiro patrão foi Fábio e o pai dele era pintor, então eles sempre foram muito caprichosos. Eu aprendi essa parte de capricho com eles. Depois que nem eu te contei, trabalhei na Mitsubishi, então já era um padrão de limpeza de oficina, ter que pegar o carro sujo, primeiro lavar para depois trabalhar no carro e entregar limpo. E eu tive muita sorte, cara. Assim, eu digo, também a sorte se apresenta para quem tem a competência. Exato. Meus clientes me cobram. O Thiago me cobra bastante, cara. Não é porque o Thiago ele me cobra um desempenho melhor cada vez do carro, uma aparência melhor do carro, o Magrão, o Rafa Odorizzi. Então, cada vez a gente vem melhorando e a cobrança do cliente é muito legal. Tu pode levar pelo lado que tu se chateia, mas tu não vai evoluir nada, ou tu pode levar assim, cara, eu entendo, ele tá me pagando e vem esse reconhecimento depois. Sim. Entendeu? Então, eu sempre
Eu gosto de ver o carro muito limpo, muito bem montado. Eu sempre olho... Uma vez eu comentei com o Magrão. O Magrão é um amigo meu que eu tenho pessoal e eu faço o carro dele há mais de... Eu acho que no mínimo uns 13, 14 anos. E ele falou assim, cara, o dia que tu olhar, tu nunca olha para quem tá fazendo menos do que tu. Você olha quem tá fazendo melhor. É isso aí. Porque o cara já tá fazendo menos que tu. Mira nos melhor. Não usa desculpar, mas o fulano lá fez pior. Não. Olha o outro e diz assim, por que ele é melhor do que eu? Então eu levo isso até hoje. E o Thiago também me cobra bastante. Ó, tu precisa melhorar aqui, melhora isso na oficina, melhora isso no carro. Rafa Odorizzi, a mesma coisa. Ó, nós precisamos melhorar a estrutura do box. Eu já tenho uma estrutura muito boa de box hoje, ainda mais no Velopark. Muita ferramenta, a gente tem muita ferramenta que leva, mas eu fico pensando a cada dia como melhorar. Porque se eu não fazer isso todo dia, alguém vai me passar muito rápido. E, cara, por mais que a gente é apaixonado por carro, tem que pensar que atrás disso tudo tem um cliente e eu um prestador de serviço. Entendeu? Então, eu acho que é o que me motiva sempre estar com os carros limpos, bonito e bem montado. Não, show de bola. Parabéns. Teu trabalho é um espetáculo, cara. Espetáculo mesmo. Como eu te falei, tu é referência. Falando hoje do mundo de preparação, tem alguma tendência que tu acha que deve começar a ficar mais em evidência nesse ano, nos próximos anos aí? A gente viu uma tendência nos últimos anos aí de muito 4x4, né? Principalmente pro NoPrep. Os blocos billet vieram para ficar, né? Vieram para ficar, não. A MRB, pelo que eu vi vídeo, é para vir também com câmbio billet, né? Eles vão vir com algumas peças billets, né? Eu tava lá na MRB há poucos dias e estão fazendo todo um estudo, porque... Não é só fazer, né? A primeira peça demanda de custo, de engenharia, mas eles já estavam fazendo uma capa seca lá, billet, desenvolvendo. E tem alguma tendência que tu vê de algum uso diferente de alguma peça ou algum motor que tu vê que o pessoal está começando a fazer mais agora? Eu acredito, né? Que cada vez mais vai ficar a tendência de ser os carros mais profissionais. De que jeito? Tu vê, ó, agora o Jacó comprou com o pai um Chevelle, tração traseira, com chassi que é um ProMold. Entendeu? Se tu olhar o Chevette do Vlad, quando eu montei, é um chassi todo feito do zero. O carro próprio do Jacó, o carro do Cadu, o carro do Dema, cada vez mais esses carros estão sendo construídos do zero, não está sendo mais pego um monobloco, só cortando. Tu vê os próprios 4x4, tipo, às vezes só usa o teto e uma lateral traseira. Então são, entre aspas, vamos apelidar de ProMold. Sim. Entendeu? Porque tem Gol ProMold, né? Pegar o bala de prata ali, é um ProMold. Isso aí. Então eu acredito que a tendência de hoje em diante ser os carros extremamente profissionais, começar do zero, feito do zero, assim, tipo, cara, onde que eu quero chegar, qual motor eu vou usar, qual é o câmbio, e eu vou chegar nesse número. Isso vai acontecer. Um projeto já pensar do zero, porque, cara, querendo ou não, ainda tem muito, né? Que é o caso, eu acho que da grande maioria, né? Vamos pegar, sei lá, um cara que é amigo nosso aí, o Ranier, pegar o Gol dele desde quando ele começou, dianteirinha. Cara, olha quanta mudança ele fez no mesmo Gol, acho que é o 87 dele, né? Isso. E, cara, é um chassi que vai fazer aí, 40 anos, né? Sim. Só então, que é uma doideira, né? Ainda ele consegue fazer milagre, aquele carro lá. Sim. Mas eu acho que a tendência, eu concordo contigo, no futuro, os carros de ponta ser esses carros que são pensados desde o zero, né? Desde o chassi. Desde o zero até do motor, né? Hoje tu vai falar, é impossível um AP vencer um Armagedon? Não. Provou aí a última, mas teve que ter uma condição, que a pista estava molhada, que passou toda aquela dificuldade. Porque, cara, desculpa, a gente que entende e trabalha com isso, era praticamente 90% de chance pro Fábio ganhar com o Opala, entendeu? Meia pista. Porém, tava molhado. Não podemos tirar de novo o mérito do que eles fizeram. Sim. Mas era pro Fábio. Em condições normais, reais, sem nenhuma quebra, era o Fábio. Com as pistas iguais, né? Não tem o que fazer. Mas que os astros se alinharam lá pro argentino e, cara, foi... É que assim, né? A sorte aparece para quem é competente. Exato. O carro dele durou até o final. Ele desafiou várias e chegou lá. Mas numa condição normal, era pro Fábio ganhar.
Ok. Então a gente fala de novo de um carro que, entre aspas, é um carro pensado desde o começo. É só olhar os carros que a maioria ganha. Então, até o próprio motor AP hoje, para estar lá, vai deixar de existir, acredito. Porque o que acontece? Tu vê o carro da Silvia. É um AP em base, porque já é um bloco billet, um cabeçote e tal. Olha o nosso TTB, é um bloco billet, cabeçote 20 válvula. Deixa eu ser um AP, né? É um motor de corrida. É um motor de corrida, é isso que eu tô falando. A base é de um AP. Mas aí tu tem o virabrequim, que é forjado, tu tem um bloco diferente, tu tem camisa. Sim. Não é um ferro fundido. Então eu digo assim, de hoje em diante, a tendência é tu parar, pensar e construir. Sim. Entendeu? É o que a gente está fazendo hoje, já mudando alguns carros. Ó, o Juarez, nós vamos fazer o Camaro V8. Aonde que tu quer chegar, Juarez? Eu vou começar na 4.9, porque, já é um tempo muito rápido. O cara que nunca teve essa experiência. E para quem já teve, vai dizer, não, mas 4.9 é lento. Não, ok, mas a gente quer ter a experiência do piloto aprender. Sim. Depois ele vai para 4.4 com esse motor. Só que o chassi que a gente já construiu para o carro, já é pensando se um dia quiser comprar um Proline... E um câmbio dá para botar dentro. Entendi. Entendeu? O carro é todo de cromo, o carro é todo fechamento de carbono, o carro é o desenho inteiro de um ProMold. Esse chassi ele comprou da gringa ou não? Não, esse chassi a gente comprou do Tom. Do Tom. Era um projeto que já estava lá e a gente chegou lá, vamos fazer o quê? Não, isso, não, dá, esse projeto já está em andamento, vai entrar em andamento agora, tal. Então, entre aspas, a gente comprou a vaga, era de um cliente e vai lá ser feito. Mas e o Tom terminou de construir o carro do Jader Croll, aquele Dodginho que já entrou 3.9. Então, a base do chassi dos dois carros são iguais. Mas dá para fazer para andar na 4x4? Até o Tom falou, pode fazer de ferro, daí vai acabar economizando. Só que muda 35 quilos só. Cara, mas numa ProMold é bastante. É bastante, tá louco? Pode ser que o Jojo nunca ande na ProMold? Pode. Mas pode ser que um dia ele diga assim, agora eu quero andar. O chassi tá lá pronto. Eu não quero ter que desmontar do começo. A 4x4 não me assusta mais, quero andar mais rápido. Isso. Aí... Pode ser que tem opção, né? Tem opção. Tá lá, né? Tá lá. Então eu digo assim, de hoje em diante tudo vai ser muito pensado. Para mim essa é a tendência. Entendi. Entendeu? Cada vez mais profissional. Isso. Show de bola. Cabelo, tem alguma história aí que tu lembra de algum perrengue na pista, assim? Sempre tem, cara. Tu foi pra muita pista. Aquele perrengue, assim, que tu fala, cara, não é possível que tá acontecendo isso. Cara, tem duas, assim. Primeiro, o Velopark, quando é festival, judeia da gente. A gente começa muito cedo. E teve uma passada com o Thiago, que ele foi passar, não marcou o tempo certo, ele voltou com o carro quente, chamaram ele para passar de novo. Eu falei, Thiago, não passa, olha, tá muito quente. Não, vai dar um tempinho, eu vou conseguir, vai estar mais frio. Ele passou, bateu o motor. Viramos a madrugada inteira trabalhando, tira o motor, daí era um pouco diferente do outro. Esse foi um dos perrengues, porque nós já estava andando entre os 3 primeiros. Então a gente não precisava passar por isso. Mas é coisa de corrida, acontece. É do jogo. E teve uma quando a gente começou lá em Freiburgo, era a pista. Eu fazia o Turbo C do Elcio. Sim. Andava o Ailton, o Graviota, andava bastante carro do Mineiro. E a gente tinha virado o recorde, mas o Elcio tinha virado a reação alta e tinha quebrado o cabeçote dele. E só que daí o Elcio falou, não, já virei o recorde, era sábado de noite, assim, não preciso mais andar. E, cara, eu tava bem mal, assim, tava bem gripado e tava com febre, acabei indo na farmácia, daí eles mediram a minha febre, tava com 39,5. Aí eles, numa cidade pequena, né, ele mesmo, naquela época os farmacêuticos estavam, disse, cara, eu acho que tu tá com pontada de pneumonia. E eu voltei pra pista e pegar minhas coisas para ir no hospital. Daí eles falaram, o Elcio estava aí, estava conversando com a gente e tal. Ele ficou em segundo, não vai andar. E eu acho que era o Ailton. Eu acho que era o Ailton, ou... Eu não lembro bem certo quem era o piloto, estava em primeiro, assim. Os dois ali, né? Daí... Eu não sei o que aconteceu. Daí o Elcio falou, cara, mas se desse para arrumar, talvez eu tentava andar de novo. Meu Deus. Aí eu queimando de febre. Eu falei pro Diego, o Diego muito tempo trabalha comigo. Então, Diego, tira o cabeçote aí para ver o que vai dar e tal. E só que tava queimando. Cara, e não é pela rixa com a pessoa, é pela rixa de a gente querer ganhar. Exato. Nós tínhamos terminado de bater o recorde, mas pela reação ficamos em segundo. Desmontamos o cabeçote, não tinha outro cabeçote de reserva, tiramos a válvula de um cabeçote original, tipo, era 1 milímetro menor, né? Mas ela vedou. Eu e o Diego fizemos assento na mão mesmo, vim lixando a válvula, montamos de novo, montamos na primeira passada do domingo.
Nós fizemos o primeiro tempo e batemos o recorde de novo. Que massa. Mas daí, tipo, quando a gente acabou de madrugada, e Freiburgo era frio naquela época, aí eu fui direto pro hospital e fiquei um tempo lá, voltei, trabalhei e depois eu vim me tratar em casa. Não, mas agora eu me lembro, o pior perrengue aconteceu com o Thiago lá na Pro Turbo em São Paulo, cara. Foi a última da Speed, o motor do Fanini teve um problema, eu desmontei fora e como eu não gosto de desmontar, independente de quem seja peça, até a gente saber, não sabe o que aconteceu. E foi uma peça do fabricante, eu não queria que ninguém ficasse lá vendo, ainda mais que era um motor billet novo e tal. Eu peguei essa peça e fui lá na carreta. Eu tenho toda a intimidade, claro. Tô lá dentro, eu abro a geladeira, tipo, já achei o que qual o defeito, abro a geladeira, tem uma garrafinha de água na geladeira, eu abro a garrafinha de água que tava, tipo, infernal o calor lá, e viro. Irmão, quando eu tomei o golão, aquilo me ardeu do começo ao final. Eu não sei quem foi o abençoado que guardou metanol dentro de uma garrafinha de água, guardou na geladeira junto. Irmão, eu fiquei mal, tá? Mas eu tomei muito. Deus e o Thiago ficou céu. olhando pra mim, não sabia o que estava acontecendo. Que eu fui correr pra cuspir fora. Eu disse assim, cara, tomei metanol. Esperei o seu Sandro Fanini passar e, pô, a garganta queimando, os dentes. Eu achava que os dentes estavam mole. Aí eu disse, gente, agora eu fiquei muito ruim. Meu funcionário ficou lá fazendo a revisão dos carros. Graças a Deus não quebrou nada dos carros, então não precisava de mim. Aí eu fui pro hospital, contei pro médico. Daí o médico fez o exame e falou, cara, tu vai ter que ficar internado. Aí medicação, soro, passei a madrugada. Aí ele queria me liberar às 6 horas da tarde. Eu falei, cara, mas eu tenho que trabalhar hoje, tô com 2 clientes lá e estão tudo classificado. Ele falou, cara, eu vou então, em vez de te dar um soro só para diluir no sangue, eu vou te dar mais um. Só que vai te doer o braço porque nós estamos botando muito soro em pouco tempo. Esse foi o meu maior perrengue. Meu, cara, tomar metanol. Não, e o medo, cara. Que loucura, cara. Se o cara não escuta essas histórias todas de galera ficando cego... Sim, entendeu? Com bebida que tá misturada, tu tomou puro. Não, mas daí até o médico falou, cara, qual é o problema do metanol na bebida, né? É porque tem até dose menor, mas o cara passa a noite inteira se envenenando. Tu deu um golão, correu aqui, tá tudo certo, mas esse eu acho que foi mais o susto, assim, que... né? Imagina, pô, de meia garrafa de água eu tomei de metanol. Doido, cara. Foi. Não. Isso aí é perrengue mesmo, né? Esse foi. Dentro do esporte, Cabelo, tem alguém que tu enxerga assim como uma referência, cara? Cara, eu vou citar assim, eu sou muito amigo do Teru, pra mim ele é uma referência, amigo meu. Teru é um cara incrível, sabe o que tá fazendo. A gente conversa, tanto que o meu box e o dele é um do lado do outro, eu acesso o box dele tranquilamente e ele o meu, a gente olha log junto, conversa praticamente todo mês, às vezes toda semana sobre carro, o que eu testei no meu carro, que ele testou. O cara Cadaúde também é um cara assim incrível. E agora eu tô muito fã do Steve Fest, cara. Que eu acho que, se eu não me engano, a penúltima corrida, o Grandão ficou em segundo, não foi? E agora ele ganhou. Então, tipo, a gente vendo a tendência é eu mexer com esses carros também. Então, eu acho que essas 3 pessoas assim, são uma baita de uma referência para mim. Fora os milhões. Não tô à toa com os bonés dos Kittler, porque sou fã deles também. Então, é difícil falar uma pessoa, entende? É difícil. Tem muita gente boa, né? É. Cabelo, a gente tem um momento aqui, que é o momento Droga é o Brian. Droga é o Brian. Que é aquele momento na pista, assim, que, cara, foi um dia incrível. Aí tu pode escolher o teu momento aí, se é um momento como preparador ou um momento como piloto, né? Não, como preparador sempre. Não tem a sensação diferente. Quando eu bati o recorde nacional da Turbo Light, tipo, era 5.6 e precisava entrar de 5.5 e a gente foi o primeiro do Brasil a entrar de 5.5. Esse foi, assim, um sentimento incrível, assim, sabe? Porque era um feito, entende? Agora estamos lutando de novo para fazer outro, mas não tá fácil. Sim. Esse aí foi com o Thiago Vasconcelos, Esse foi com o Thiago Vasconcelos. Lá no Velopark. Isso, foi no Velopark. Eu também tenho o recorde da TST, assim, porque a gente estava longe. Fazia muito tempo que ninguém batia o recorde. A gente bateu o recorde com a TST, assim, também. Cara, eu vou dizer que o recorde da TST, eu olhei pro placar, eu achei que era do concorrente do lado, olhando, aí o Diego me chacoalhou, assim, sabe que eu não tava acreditando? Não, cara, foi a gente. Cara, quando caiu a ficha, eu disse assim, pelo amor de Deus, que passe na vistoria, que não soltou um bandejão, que o metanol esteja tudo certinho, assim, por causa da temperatura.
esses momentos do recorde, assim, na hora, é muito excitante, assim, chega a ser estressante. Sim. Mas é legal, cara. Que massa. Foi o mesmo momento do Droga O'Brien que o Thiago escolheu também. Então, Cara, foi espetacular, né? Daí que nem ele falou, né? O Pepe narrando, né? Daí o Pepe, pô, bota uma emoção fodida. O Pepe. Aí corta a câmera pra vocês, todo mundo pulando, comemorando. Cara, é indescritível, né? É Isso indescritível. aí é muito marcante. Show de bola. Agora a gente tem o material do episódio aí, Pedrão. Vamos mostrar aí alguns projetos aí do Cabelo. O pessoal tem uma ideia de alguns carros que ele mexe. Não deu para botar todos, porque é muito carro, né? Sim. Foi algum outro. Então, olha lá, Chevetão do Cabelo, que é o que a gente falou agora há pouco aí. Uhum. É um APzão, né, Cabelo? É um AP. Ele é da categoria TST. Olha aí, ó. Que massa. Cara, olha o cofre do carro. Que coisa mais linda. Meu filho tá de meia dentro, tá? Pra não... Ele podia entrar. Ah, não. O carro ficou um espetáculo. Esse carro é legal, é do Gustavo. Ah, muito massa. Lembra o golzinho que o Ailton tinha, né? Nas antigas, né? Cara, tu não vai acreditar. Eu fiz o episódio com o Ailton aqui, que foi ao vivo, né? Foi uma live. A gente saiu e foi fazer um lanche aqui no Tritão. Chegamos no Tritão, tava o Elcio. Sério? Te juro. Aí eu falei, cara, nós falamos de ti no episódio agora. O Ailton falou, cara, o maior concorrente dele na época na Turbo C era o Elcio. O Elcio ganhava uma etapa, ele ganhava outra. O Elcio ganhava, cara, aí o Elcio batia o recorde, o Ailton batia, o Elcio ia lá, batia de novo, cara. Era os dois ali. Que bom, né? Porque quando tem um assim, um instiga o outro a tá melhorando, né? Sempre. Tu tem que se desafiar a todo momento. Daí chegamos lá pra fazer um lanche, o Elcio lá. Daí ficamos conversando até. Peguei o contato dele, quero ver se eu futuramente gravo um episódio com ele, que, cara, tem um monte de história das antigas, né? Tem história. Ele é um piloto incrível também, tá? Ele toca muito, ele sabe... É a bunda do piloto, diga assim, sabe? Ele passa, ele sabe o que tá falando. Assim, tu vai lá olhar, aconteceu tal coisa, aconteceu mesmo. Que massa. Isso aí é o box, é lá na Speed, né? Na Speed. Eu tenho orgulho dessa foto, que é pai e filho, cara. Cara, que massa. Que você nunca tive essa proximidade muito com meu pai. E lá, o Gol cinza escura é do seu Sandro e o do branco é do Lucas Fanini. Então, tipo, é uma coisa legal, assim, eu vejo os dois correndo e o pai fica atormentando a vida do Luquinha, que eu vou te dar um pau, não sei o quê. Cara, é muito legal os dois, é muito legal. Que massa. Aí eu não preciso falar dessa foto, né? Essa foi lá na fábrica da Precision, cara. Cara, que espetáculo. É um espetáculo, tá? E foi uma aula, tá? Ah, imagina, tá foi doido. Uma aula. Ele deixou a gente fazer a visitação daí da Precision, explicar algumas coisas assim. Foi muito, muito legal. Muito legal. Que legal. Seu Rodrigo Coin. Esse cara é incrível, assim, sabe? Hoje ainda falei com ele. Ele trabalha, distribui peça lá dentro da Titan. Quem nunca quis, que entende da Titan. Então, tudo que ele tem lá dentro da Titan, a gente passeou com ele, conversou. E as outras viagens que teve, o Rodrigo teve junto com a gente. Cara, e é um aprendizado cada vez. É muito legal. Eu fiz questão de mandar essa foto pelo agradecimento. E outra, né? Poder ir lá mexer no Supra... Entendeu? Da Titan. Tipo, abrir a porta, olhar... Para quem, na minha época, assim, bem mais atrás, a gente só via isso na revista. Quando eu cheguei lá e eu vi o Supra lá, que ele fica como se fosse uma vitrine dentro da loja, assim, que quando tu entra, cara, foi incrível. Foi incrível. Que massa. Aí foi o dia que quase que eu chorei. Não chorei, mas quase chorei. É porque a minha esposa não é muito de ir na corrida. Ela disse que ela só vai na corrida quando eu ir correr. Aí quando foi a primeira vez, ela foi junto. Cara, que legal. Cara, essa foi quando a gente ganhou a prova com o Ricardo Zembrani, cara. Pá, eu adoro ele. O Zembrani é um cara sensacional, assim, sabe, cara? É leve de trabalhar. Sim. É um cara que te cobra, mas tranquilo, ele te deixa tranquilo para tomar decisão. Então... Que legal. E é o que eu tô falando para vocês. Vocês viram algum carro feio até agora? Não tem, né? É tudo brinco, né? Os troféuzinhos lá do VP Series. Isso. Esses troféus aí são da temporada, né? São da até temporada. O pessoal entender, né? Ficou em segundo na TST. Da Turbo Alight, a gente ficou em terceiro pelo um erro do começo do ano,
que era pro Thiago ser o campeão, só que Eu vi o na vídeo que ele secretaria gravou. teve um problema lá, mas ainda assim acabamos com uma corrida a menos ficando em terceiro. E o outro é de um piloto que tinha terminado de chegar do Jefferson na oficina, então esse da Turbo A que ele tem lá é mais mérito de onde ele fazia o carro do que nosso, mas como ele já estava com gente, pediu para mim Sim, pegar sim. o troféu, tá ali. Show de bola. Esse é o carro do Júnior Carvalho. Mais um pódiozinho no Velopark. Sim. Que massa. Não, foto de pódio, se fosse botar, tinha Tem. de ficar até amanhã passando as fotos pro lado aí. Show de bola, Pedrão. Agora chegamos no momento de agradecer os nossos patrocinadores, né? Agradecer quem ajuda a nos manter no ar. Então deixar o meu muito obrigado aí ao nosso patrocinador mineiro lá da Brabus Racing Parts. Você que está precisando de peças de performance para o seu carro, só entrar em contato lá com o Mineiro, com toda a equipe. Quer que seu carro seja brabo na rua ou nas pistas, só chamar o pessoal da Brabus Racing Parts. Um grande abraço também para o Normelli, meu grande amigo aí da Photon Racing. Você que precisa de peça de performance para seu carro importado, você que é da galera dos stages, o Normelli faz todo esse trampo aí de trazer peça dos Estados Unidos, importar a peça. Cara, ele tá trazendo peça de Porsche, de BMW, de Audi. Cara, o cara é fantástico. Precisando de guincho, de plataforma, assistência 24 horas, tem o nosso patrocinador, o Thiagão, lá da Vaz Auto Socorro. Então, precisando de qualquer serviço aí de guincho, de plataforma, só entrar em contato lá com Vaz Auto Socorro. Meu grande abraço também para o Jorge Películas, nosso patrocinador aí também, quer deixar teu carro lindão, quer fazer PPF, polimento, só entrar em contato lá com o Estúdio Jorge Películas, que o atendimento dele é espetacular. E um grande abraço também para o Pichu, nosso amigo lá da IP Transportes. Precisando transportar aí a sua carga para a região sul, sudeste, nordeste, chama o Pichu lá da IP Transportes, que o atendimento também é maravilhoso. Todos os caminhões dele têm vídeo monitoramento, tecnologia 2.0, para sua carga viajar com a maior segurança possível. Cabelo, agora vamos para o nosso bloco Meu Carro, Minha Vida. Quem te ensinou a dirigir? Meu Opa. Teu Opa, que massa. Tu lembra que carro era? Cara, se eu não me engano, era uma Belina. Belina. Era uma Belina. Tinha quantos anos mais ou menos? Uns 10, 11. Fui começar a aprender com ele assim, queimando a embreagem, largando na reta, foi com ele. Que massa. E qual foi o teu primeiro carro? Cara, se eu não me engano, foi um Gol quadrado. Mas faz muito tempo, né? A gente já começa a esquecer, assim, a ordem. Sim. E, cara, quando tu era guri, todo gearhead tem aquele carro que tu olha numa revista ou viu num filme, alguma coisa assim. Aquele carro que marcou a tua infância. Tu sabe qual carro é esse? Até hoje. Tem 2 carros que eu quero ter na minha vida, se um dia ser possível. Um Lancer Evo 8 e um Skyline R34. Que massa. São os 2 carros assim que tipo... tu tem todo o dinheiro no mundo e tu pode comprar um Lancer Evo 8 ou um 9 e de certeza um Skyline. Que massa. Cabelo da JDM. Sim. O Japa ali daquela geração ali, pô, é muito carro massa. A gente que trabalhou na Mitsubishi tem o Evo também, eu sou mais do Evo 10, que foi da época que eu trabalhei lá, né? O Tombini tinha um lá e tal, eu cheguei a andar com o carro. Cara, é incrível que aqueles carros... girador pra caramba, os câmbio foguete. Os 3000 GT também é legal. Eu cheguei... Ele tinha um branco pérola, o do Ricardo. Mas tipo... Os Evo 8, 9, 10 ali... Até outro dia mexi num assim, tipo... Pô, é muito legal o carro. Muito massa. Então, porque eu já vi. Mas assim, eu sempre quis ter um GTR, um Skyline. Mas é o Skyline. Sim. Skyline preto, tudo que dá. Que massa. E qual que foi teu primeiro carro preparado, assim? Um Passat aspirado. Passat, tu lembra que ano? Eu acho que ele era um 79 ou um 78, um farol só. Que massa. E tem algum carro que tu teve, cara, do jogo, né? O cara dá na troca, se desfaz e tal, que tu sente saudade? Cara, eu tive 2 carros. O Tomatão, que é o do Rafa Doriz, assim, primeiro foi do meu irmão e do Diego, meu funcionário, depois foi do Diego e meu.
Só que, né, a gente tava fazendo outra, mas esse carro ainda tá lá na oficina. E eu tinha uma BMW preta que, tipo assim, foi meu xodó. Que modelo era? Uma 320 2013, eu acho, ou 14. É um carro assim que era toda preta, não tinha isso filme, não tinha nada, o interior caramelo, era um carro que eu gostava muito. Aí veio o filho e Sim. o carro é muito baixo, a raça, ainda é difícil, as lombadas, como aqui em Blumenau também era. Exato. Aí eu tive que trocar de carro. Show de bola. E aquele carro que tu teve e não tem saudade nenhuma, saudade é zero. Caralho, não Peugeot, cara. Desculpa o palavrão, mas puta que pariu. Que me judiou aqui lá mesmo sendo mecânico, passava mais tempo trabalhando do que andando, cara. Que modelo que era o Peugeot? Eu acho que era um daqueles mais quadradinhos, 306. 306. É, 1.8. Um bloco de alumínio. Pô, que me incomodou Sim. aquele bloco lá, só por Deus. Cara, minha mãe tinha um desse aí, a gente indo uma vez num casamento em Itaiópolis. Nossa. Estrada de chão, deu uma pedra, o cárter rachou no meio. Meu, cara, empenho de achar um lugar, tá doido. Mas carro aí... É. Não, os Peugeotzinhos aí é campeão pra dar dor de Sim. cabeça, né? E falando agora de sonho. Tem algum sonho de valor ilimitado, assim? Pode ser novo, velho, um carro? Cara, se eu tiver o lance do 8 ao 10 ou um Skyline, já tá ótimo. Já tá ótimo. Já tá ótimo, de Que certeza. massa. E Cabelo, agora vamos pro bloco futuro aqui. Cara, tu montou o teu Chevette ali, quais são os próximos passos ali do teu projeto? Tu já tem alguma coisa em mente? Tem algum evento em específico que tu quer andar? Eu acredito que eu devo andar na top 10 agora com ele, para me ir desenvolvendo. E porque eu vou coletando dados de como é o carro, como reage. E às vezes para te passar uma informação pro piloto, tu tem que saber pilotar. Exato. Entendeu? Para te cobrar alguém num podcast, tu tem que ter feito, entendeu? Então, tu diz, é fácil, até tu tá lá, entendeu? Então, por isso que um dos motivos de eu também voltar a pilotar é por saber a dificuldade que o piloto passa lá dentro, o tempo que fica, o que acontece. E vou dizer para ti, no TST do Magrão, eu fui andar com o meu carro, e tanto do Juarez quanto do Magrão, pelo meu carro eu resolvi o carro deles no Velopark. Porque tinha acontecido comigo quando eu forcei bastante o meu carro, uma reação da suspensão traseira, eu tive que mudar. Eu disse assim, cara, se eu tentar, será que isso vai funcionar no carro? Beleza, nós já estava andando bem, o Magrão estava nós ficamos nessa etapa em segundo, a última que o Magrão andou, só que quando o carro passava assim, lançava, ele queria sempre dar um tire shake. Eu disse assim, cara, meu carro fez igual. Será que não está fazendo igual o carro dele? Mas não cheguei a consertar no meu carro dele. Eu mudei todo o sistema de clique de amortecedor e diminui um pouco o ângulo da barra para ele ser um pouquinho mais lento para aquele dia e funcionou na hora. Então, o projeto é pegar mais experiência ainda como piloto para poder passar para os meus pilotos. E tu tem ideia de qual categoria tu vai andar ali, de tempo? Não, o carro é feito um TST. Até agora chegou o Turbo Precision. Sim, mas daí na top 10 não tem TST. Daí tu Não tem, tem, mas daí eu vou tempo, andar... né? O que tá pegando aqui é o seguinte, eu não quero andar... com os meus pilotos juntos. Porque imagina, Sim. tá lá... Não tem como, né? Fica uma coisa... Tem gente que não dá bola, tem gente que vai dar bola, mas... Cara, eu não quero também tirar o tempo... Eu gosto de dar a maior qualidade dentro do box para os meus pilotos e para os carros. Sim. Então, tipo assim, daí eu tenho que me preocupar com o carro. Qual é a ideia? Andar em Tremembé, que eu não tenho piloto que anda em Tremembé, eu poder levar o meu carro para Tremembé. Mas o meu ano, eu acredito que vai ser bem puxado com essas viagens, indas aos Estados Unidos, vendo algumas coisas de peça, aprendendo lá. Então, primeiro contato agora que eu vou voltar, acredito que eu vou trocar os pneus, vou tirar os R88 e botar os drag DOT, até porque a nossa pista da Speedway não é tão boa como assim de cola para um TST, é uma pista que dá para andar normalmente, e se eu botar um pneuzinho já consigo desenvolver como fosse um TST, porque tu pega na hora que vai andar lá no Velopark ou na Speed que tá TST, cara, tu quase não anda na pista. Sim. E aqui o Márcio faz um bom trabalho, um ótimo trabalho, mas para todos os carros juntos. Ele não pode parar, agora o Cabelo vai andar, eu vou encher para ele de cola. Não, porque como, né? não tem como, né? Então, por isso que eu vou vou botar um pneu pro meu carro começar a desenvolver aqui, que tá perto de casa, perto da minha oficina, para quando eu ir já para Tremembé com o carro um pouco mais pronto. Sim. Porque realmente tu
andar pela TST, tendo pilotos na TST, até porque muita coisa, tu como preparador, vendo de fora, também consegue enxergar, né? Sim. Às vezes um tire chico, alguma Isso, coisa isso. e tal, então precisa estar ali do lado, Aí eu tenho o né? Magrão, tenho o Marcelinho, e enquanto eles andarem na TST, eu não quero... Posso ir andar talvez no Velopark junto? Posso, se tiver a 6.3 lá, vamos botar assim, tem a 6.3 agora, vai ser se eu não me engano, o regulamento vai ser 6.3, 4.9, 4.4 igual a Speed, não vai ter mais aquele tanto. Então vai ser essas 3 categorias, não importa o que tu tiver no teu carro, se tá aliviado ou não, então vai ser assim, pneu ou não. Então a ideia, se eu ia andar com o carro no Velopark, que eu devo andar, o carro no Velopark, aí eu não vou andar na TST se tiver cliente meu. Se não tiver ninguém, Beleza. daí eu ando lá. E aqui na top 10, andar o quê? Na 6.0, 6.5? Na 6.0 tem muito cliente, cara. Daí eu vou andar na 6.5. Eu largo 6,5. tudo que dá até os 100 metros Sim. e eu não vou competir com ninguém. Sim. Ah, show de bola. E os promodes ali, o que tu vai montar também, falando um pouco de futuro, né? O que mais está adiantado ali é o do Juarez? Como é que tu acha que esse ano talvez estreie, ou mais para o ano que vem? Os carros vou estrear por ano que vem. Até porque... Os dois? O do Thiago eu não sei, eu não conversei mais com ele. Depende de muita coisa. Né? O do Juarez, a ideia é andar ano que vem. Porque até final do ano o carro vai estar pronto, todo o chassi, a bolha, a pintura, vai estar tudo certinho. E daí nós temos esse negócio de ter que importar peça. E é muito caro, não entendeu? Então a nossa meta é ano que vem estar com o carro pronto. O que acontece? Talvez, não é nada ainda concreto, mas eu tenho talvez mais 2 clientes que tem um Gol Turbo A e tem um que tem um 4x4. Que também querem fazer um carro desse tipo do Juarez. Com a mesma bolha, tudo, mas para andar na 4.9 e depois na 4.4. Mas ainda são conversas iniciais. A gente já conversou, já definiu. Um botou o carro à venda até, por esse motivo. E o outro já conversou comigo que ele volta agora dos Estados Unidos e a gente senta para conversar. Cara, que massa, hein? Entendeu? O grid da Promode tá ficando cada vez mais. Mas se entender, né? A gente não vai andar diretamente na Promode, né? Começa desenvolvendo na 4.9, na 4K. Mas se for ver a 4.9 e a 4K, já tem um monte de Promode andando ali, né? Então, carro que não é Promode ali, conta nos dedos ali, né? Não. Tem o do filho do grandão ali, que não é Promode. O Chevette do César também não é um Promode. Também não é Promode. Porque, tipo, tem uma boa estrutura. Acho que os do German lá também, né? Que são Camaro ali. Os German são Camaro de lata, cara. Camaro de lata. E ando lá também na... Um anda na 4.9, outro anda na... Era 5.0 e 4.5, e 4.5. né? Isso. Inclusive, quando era 4.5, o recorde, que quando ele bateu lá, aquele prata, que virou 4.501. Eu acho que foi 4.501. Eu tava lá naquele dia lá. Pô, foguete aqueles Camaro Eu lá. acho que daí esse do 4.501 é do Ronitro, né? Porque... É do prata. Agora não lembro. O prata quem corre é o Ronitro, né? É o Ronitro. Aí que anda na 4.5. Daí na 5.0 é aquele amarelo, né? Isso. Na Speed, cara, se você um dia for pra Speed olhar lá, não deixe de ir no box da Germa do Ronito. Precisa ir lá. E nele e no box do grandão, né? Não. Cara, é espetacular. Espetacular. Fora... Aquela carreta lá, Isso. pô, é muito Tu vai no box do Kaká também, com a carreta do Kaká. Espetacular. É outro nível. É outro nível. É outro nível. A gente tá lutando pra chegar lá. Mas vai chegar. Agora, se Deus agora quiser. com os Promode na oficina aí, o cabelo vai dar um salto ainda mais alto. Tudo certo. Cabelo, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela presença, pela participação. Agora tem um espaço teu aí para agradecimentos, aí fica à vontade, o espaço é teu. Cara, eu vou fazer um agradecimento à minha família, né? Minha esposa, meu filho, meu irmão, porque minha esposa que aguenta toda a ponta da oficina e de casa quando a gente não tá. E óbvio, toda a minha equipe. Primeiro vai vir assim, ó. Meus funcionários que fazem valer, que sem eles a gente não é nada, eu não consigo fazer esse tanto de carro sozinho. E aos pilotos que depositam a fé e o dinheiro de fazer esses projetos lá e ter paciência, entende? Então, eu agradeço a todos eles, muito obrigado e que Deus continue abençoando a gente. Que legal, que legal. Cara, muito bom ter um cara referência que nem você aqui no programa.
E tenho certeza aí que vai voltar mais vezes aí pra gente contar a história desses promodos e dos próximos projetos aí. Quem Se sabe Deus talvez quiser. um título aí do Cabelo na TST, andando lá em Tremembé. Tomara, Deus te ouça, irmão. Então tu vai voltar no programa mais vezes aqui, eu tenho certeza. Cabelo, deixar aqui pra ti, ó, um troféuzinho do nosso parceiro lá da Expressão Propaganda. Troféuzinho aí Obrigado. customizado pra tu deixar junto com a tua coleção de troféus. E também temos o bonezinho aí do nosso parceiro da NZ Caps. Bonezinho Papo de Gearhead pro Cabelo. E eu trouxe pra ti Aí, a ó. camisa da oficina, meu irmão. Caramba, que legal, ó. Convidado trazendo presente pra gente, ó. Camisa da F1 Preparações. Muito obrigado, Cabelo. Valeu. Galera, você que assistiu aí, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui pro Cabelo, sua curtida, compartilhe aí com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo episódio.